Física, primeiro ano, unidade 1, trilha 1. Cadernos de apoio à aprendizagem. Gravado por Renato Yoshikawa para uso exclusivo da pessoa com deficiência, não podendo ser comercializado conforme Lei 9610/98. Cidade do São Salvador, Bahia, 25 de março de 2021. Trilha 1. Tema: Movimento e repouso. Subtítulo 1. Ponto de encontro. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma etapa dos nossos estudos. Agora retomaremos o estudo dos movimentos e aprenderemos a relacioná-los aos seus referenciais. Subtítulo 2. Botando o pé na estrada. Para começar nosso caminho, quero te fazer algumas perguntas. Primeira: neste momento, você está parado ou em movimento? Segunda: em relação a que ou a quem? Terceira: você pode afirmar que a Terra está parada? Observação: Terra refere-se ao planeta. Voltando ao texto. Subtítulo 3. Lendo as paisagens da trilha. Você sabia que em qualquer caminho da vida precisamos de um referencial para seguir? Pois é, o nosso caminho hoje está cheio de objetos e imagens. Analise cada uma dessas imagens de forma detalhada. Suas formas, cores, contrastes, imagine seus movimentos e de onde estão sendo observados. Em seguida, responda as perguntas no seu diário de bordo para continuar a trilha. Figura 1. Desenho de trajetória de avião em 3 momentos do voo. No primeiro momento, uma caixa está exatamente embaixo do avião, próxima a ele. No segundo momento, a caixa está caindo, ficando assim mais distante do avião. Por fim, no terceiro momento, a caixa está muito mais longe do avião, já bem próxima ao chão. Durante todo o voo, a caixa permanece na mesma direção do avião, ou seja, sob ele, em linha reta e em 90 graus em relação ao solo. Figura 2. Desenho de um ônibus com 2 passageiros. Uma pessoa fora do ônibus fica sentada observando-o. Fim da descrição das imagens. Disponíveis em luznafisica.wdfiles.com e estudopratico.com.br. O que as imagens expressam para você? Na sua opinião, há alguma informação vinculada às imagens? Se há, que informação é essa? Qual das duas mais chamou sua atenção? Por quê? Subtítulo 4. Explorando a trilha. Vamos continuar o caminho com um novo desafio. Você sabia que a palavra cinemática deriva da palavra grega kinema, que significa movimento? Observação: kinema começa com K. Voltando ao texto. Mas, para entendermos o que é movimento, precisamos inicialmente adotar algumas normas e aprender o significado físico de algumas palavras. Agora, pense no trajeto que você costuma fazer em sua casa para ir da sala para o quarto ou da cozinha para o banheiro. Para continuar no desafio, leia o texto a seguir. Texto 1. Título: Conceitos e definições. Dois pontos. Movimento e repouso. Parágrafo. Cinemática: parte da mecânica que estuda os vários tipos de movimento descritos por diferentes tipos de corpos, sem se preocupar com suas causas. Parágrafo. Partícula ou ponto material e corpo extenso. Se as dimensões, entre parênteses, tamanho, de um móvel são desprezíveis em comparação com as dimensões dos outros corpos que participam do fenômeno em estudo, dizemos que se trata de uma partícula ou ponto material. Se essas dimensões do corpo não podem ser desprezadas, ele é chamado de corpo extenso. Assim, um mesmo corpo pode ser um ponto material ou corpo extenso, dependendo da situação. Fim do texto. Disponível em fisicaevestibular.com.br. Figura 1. Desenho de caminhão jamanta de 50 metros de comprimento, em frente a casas. Da primeira casa até a última, o comprimento total é de 100 metros, com as casas lado a lado.
Figura 2. Desenho do trecho entre Rio de Janeiro e São Paulo, representado com uma linha não reta que liga as duas cidades. Aproximadamente no meio deste percurso, uma seta aponta para o local onde está uma jamanta. Fim da descrição das imagens. Se uma jamanta, por exemplo, de 50 metros de comprimento, estiver em uma rodovia indo de São Paulo ao Rio de Janeiro, as suas dimensões não têm a menor importância no estudo do seu movimento. Trata-se de um ponto material. No entanto, se a mesma jamanta estiver percorrendo um quarteirão de 100 metros, suas dimensões não podem ser desprezadas, e neste caso trata-se de um corpo extenso. Parágrafo. Repouso e movimento. Considere uma pessoa sentada, imóvel, na poltrona de um trem que está se afastando de uma cidade. Descrição de duas imagens. Fotografia colorida de uma pessoa lendo, sentada em um transporte coletivo. Ao fundo, através de uma janela, está uma paisagem de campo. Fotografia colorida de um trem com 8 vagões. Fim da descrição das imagens. Disponíveis em fisicaevestibular.com.br. Para definir se a pessoa está em repouso ou em movimento, você deve escolher um referencial ou sistema de referência, ou seja, algum elemento com o qual você possa fazer uma comparação, pois o conceito de repouso ou de movimento está sempre relacionado a um outro corpo. A definição de repouso ou de movimento é a seguinte: um corpo está em repouso ou em movimento em relação a outro corpo quando a distância entre ele variar no decorrer do tempo. Caso contrário, estará em repouso. Assim, no exemplo anterior, a pessoa estará em movimento em relação à cidade, ou a uma árvore, ou aos trilhos e em repouso em relação ao trem. Parágrafo. Trajetória. Pode ser considerada como sendo o lugar geométrico dos sucessivos pontos ocupados pelo móvel no decorrer do tempo, ou também pode ser considerado como o caminho percorrido pelo móvel no decorrer do tempo. Disponível em fisicaevestibular.com.br. Para aprofundar mais sobre esse tema, é necessário que você realize os estudos no seu livro didático sobre trajetória e referencial, movimento e repouso. Vídeos complementares. 1. Principais conceitos de cinemática e movimento uniforme. 2. Conceito de movimento e repouso. Subtítulo 5. Resolvendo desafios da trilha. Para saber se você entendeu corretamente o texto, resolva as questões a seguir no seu diário de bordo. Você poderia dar exemplos do seu dia a dia que correspondam ao significado destas palavras. 1. Ponto de referência, abre parênteses, ou referencial, fecha parênteses, para você neste instante. 2. Trajeto, abre parênteses, ou trajetória, fecha parênteses, que você faz entre sua casa e a escola. 3. Dê exemplo de um ponto material que está à sua volta agora. 4. Dê exemplo de um corpo extenso que está à sua volta agora. Subtítulo 6. A trilha é sua. Coloque a mão na massa. A criatividade faz parte da nossa essência. Desperte o artista que há dentro de você. Experimente colar suas descobertas por meio de palavras, frases, desenhos, abre parênteses, concretos ou abstratos, fecha parênteses. Músicas, quadrinhos, pintura, paródias, charges, mapa conceitual ou mental, poemas ou qualquer outra linguagem. O desafio agora é expressar suas aprendizagens por meio de uma linguagem artística ou gênero textual da sua escolha, relacionando-o aos termos físicos aprendidos. Use o seu caderno, uma folha em branco ou seu próprio smartphone
para fazer sua sistematização. Subtítulo 7: A trilha na minha vida. Você já parou para pensar que escrever pode ser um ato de liberdade? A linguagem escrita é muito importante para a construção do seu próprio conhecimento e para o exercício da cidadania. Chegamos ao momento da trilha em que você é convidado a escrever sobre o que viu e que se relaciona com sua vida. Subtítulo 8: Proposta de intervenção social. Muito tem sido divulgado na mídia sobre os problemas de transporte e consumo de combustível dos carros, motos e caminhões, devido às longas distâncias que eles percorrem diariamente, gerando assim muita poluição e engarrafamentos, sobretudo nos grandes centros urbanos e industriais. O mais interessante é que agora você tem os conhecimentos científicos que te respaldam nessa compreensão e isso tem poder. Mas seria importante você compartilhar esses conhecimentos de uma forma lúdica e informativa com seus colegas, familiares e comunidade. Que tal pensar em uma proposta de intervenção social, ou seja, uma produção idealizada por você para ajudar a diminuir a poluição e, com isso, ajudar o meio ambiente, você e as outras pessoas? Pode ser um painel informativo ou uma publicação no Instagram ou Facebook. Seja criativo e não perca a oportunidade de ajudar as pessoas. Subtítulo 9: Autoavaliação. Sua participação nesta trilha foi muito importante e pode ajudar a muitas pessoas além de você. Parabéns por ter chegado até aqui. Antes de terminar, peço que responda apenas algumas perguntas no seu diário de bordo. Item A: Você gostou de realizar esta atividade? Item B: O que você acha que pode melhorar? Item C: Considera que trilha te ajudou a fazer uma leitura mais crítica sobre distâncias e trajetórias? Observação: não há item D na apostila original. Portanto, item E: através da trilha você consegue perceber a diferença entre a distância e o deslocamento entre sua escola e sua casa? Caso ainda tenha alguma dúvida sobre esse cálculo, converse comigo em sala de aula. Podemos aprofundar este estudo no tempo escola, certo? Item F: Você acha que consegue aplicar na sua vida as aprendizagens dessa aula? Comente. Fim da gravação.